Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, esse vídeo tá sendo feito por pedido de vocês e na verdade tá fazendo parte de uma série do meu novo trabalho como Social Media Manager numa empresa em Londres, mas é um trabalho remoto. E vocês me pediram pra fazer esse vídeo sobre o processo seletivo porque todo mundo ficou com muita curiosidade, né? Porque foi uma entrevista focada na questão de social media. E como eu sei que vocês têm muito interesse no assunto, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. É a primeira vez que eu fiz uma entrevista para ser social media como funcionária de uma empresa para criar conteúdos para um cliente. Então, eu como criadora de conteúdo do Vida Mochileira, eu me conecto com marcas e eu crio conteúdo para essas marcas. Mas é um acordo entre a Mariana, do Vida Mochileira, e a marca. E nesse momento eu vou ser social media da minha empresa, mas eu vou criar conteúdo para o cliente da minha empresa. Então é a primeira vez que eu tô quase que nesse cenário, né? Então, como é que foi? Dia 9 de janeiro, era um domingo, eu me apliquei pra essa vaga no site Indeed. Eu fiz um vídeo falando sobre sites que você pode se inscrever para trabalhos remotos aqui na Inglaterra, mas o que eu me inscrevi para essa vaga foi no site Indeed. E me inscrevi, mandei meu currículo. Aí quando foi na segunda-feira, dia 10, eles me mandaram um e-mail perguntando, falando que tinham gostado do meu currículo, perguntando se eu podia fazer um teste escrito na quinta-feira, que foi dia 13. E eu falei que sim, e eles falaram, olha, você precisa ter aí 1h30 livre, porque o teste escrito ele vai ter tempo. Então é um exercício, a gente precisa ver como é que é o seu inglês, mas também precisa ver como que são as suas ideias como criadora de conteúdo. E você vai ter 1h30 pra terminar esse exercício. Falei, não, tudo bem. Eles perguntaram quando que eu podia, eu falei, não, eu posso quinta-feira a partir das 6 da tarde. Aí eles, não, tudo bem. Quando for 6 da tarde, na quinta-feira, eu vou te mandar o teste escrito por e-mail e você tem até 7h30 pra me mandar. Então, das 6 às 7h30 você tem pra fazer o teste escrito. Falei, ok. Quando foi na quinta-feira, estava nervosíssima, recebi o teste. Aí, que eu não sabia que o teste eram 5 exercícios. Parece pouco, mas é tenso, porque, você sabe que aquilo ali é parte da sua entrevista, então você quer dar o melhor, você quer ter ideias legais, só que você não tem tempo pra raciocinar ou pra pensar, porque se você para pra pensar, você tá perdendo tempo. Então, como é que foi esse teste? Vou falar pra vocês aqui, inclusive vou ler esse teste. Eu não vou compartilhar aqui porque eu não sei se é uma coisa da empresa, então eu vou falar. Como é que foi? O primeiro exercício era A e B. Era pra você criar uma campanha de social media. Então, eram 2 clientes fictícios. Um cliente era uma ONG que estava fazendo um projeto na África. E o segundo cliente era uma artista inglesa que estava fazendo uma exposição. Então, esses eram meus 2 clientes fictícios e eu precisava criar uma campanha no social media. Primeira coisa que eu precisava, decidir quais iam ser as plataformas e por que eu selecionei cada uma das plataformas que eu selecionei. Então vamos dizer, eu escolhi o Instagram. Por que você escolheu o Instagram? Eu escolhi o Twitter. Por que você escolheu o Twitter? Então eu precisava explicar por que eu escolhi cada uma dessas plataformas. E também explicar como que eu usaria essas plataformas. Então, por exemplo, o Instagram, eu usaria a Live, usaria o Reels, usaria o Feed, criaria uma hashtag, né, uma campanha, enfim, eu tinha que explicar cada um dessas plataformas. Dentro do mesmo exercício de criação de campanha, eles pediam para eu criar um exemplo de tweet. Então, esse tweet tinha que ter no máximo 280 caracteres e eu tinha que criar para esses 2 clientes. Lembrando, são clientes fictícios, então eu tinha que
meio que assumir qual seria a voz que esses clientes teriam, porque eu sou a criadora de conteúdo desses clientes. E aí, por último, tinha também que fazer um exemplo de post no Instagram. Então eu tinha que criar o texto, criar as hashtags e também dar exemplos de fotos que eu postaria. Então, obviamente, eu peguei fotos da internet pra meio que dar um pouco do tom do tipo de post que eu criaria. Então, esses foram os 2 primeiros exercícios, que foi dividido em A e B, né? E aí o segundo exercício era para criar um briefing para um designer. Então tinha ali a campanha que era o dia, para celebrar o dia do ensino à distância, e eu tinha que criar o texto e criar também a explicação de como o designer poderia criar aquela peça gráfica. Então eu precisava fazer um briefing que era bem informativo para mandar para um designer, e o designer criaria esse gráfico, né? Essa peça gráfica. Mas é óbvio que era só o briefing, tá? Eu não enviei isso pra nenhum designer, não. Era só pra mostrar se eu tinha habilidade de descrever com palavras o que eu queria numa imagem. Então, esse foi o segundo exercício. O terceiro exercício foi para monitorar o social media do cliente, então as redes sociais do cliente. Eles me deram vários exemplos de tweets que um cliente fictício tinha, e eles pediam para eu escolher sim ou não naquele tweet e por quê. Era um cliente que falava sobre dicas para investimentos e tal, e tinha um curso. E eram vários tweets fictícios, e o cliente também era fictício, e você precisava saber se aquele tweet tinha a ver com o cliente, e eu precisava falar sim ou não, e se sim, por que sim, e não, por que não. Então tinha uns tweets lá, tipo, sei lá, que era super informal, e aí eu falava, não, porque acho que não passa muita credibilidade, ou falando que, tipo, um tweet lá, um retweet falando que o curso era ruim. Eu falei, cara, não, porque tira a credibilidade do curso. Tipo, coisas básicas, sim ou não, e por que você escolheria aquele tweet, ou por que não você não escolheria aquele tweet. E aí, por último, tinha alguns gráficos, né? E era pra eu falar sobre a apresentação do relatório das redes sociais do cliente. Então, se aqueles relatórios que estava no teste, né, eram suficientes, se eu mudaria alguma coisa, se eu acrescentaria alguma informação e o que estava faltando naquele relatório. Então, eu, cara, fiz o meu possível, assim, pra trazer informações, trazer ideias legais, né, pra esse teste. É claro, como eu falei, tipo, você não tem muito tempo pra pensar, então ou você começa a escrever, ou você não tem tempo nem de terminar o primeiro exercício. Então eu fiquei bastante tempo no primeiro exercício, da ONG que tinha um projeto na África, que era o primeiro. Fiquei bastante tempo nesse. Aí depois eu pulei da artista inglesa, porque eu falei, cara, deixa eu tentar fazer uma outra parada diferente. E aí eu fui fazer criar um briefing pra um designer, aí fiz esse. E depois eu falei, cara, em vez de voltar pro da artista inglesa, vou fazer aqui o do tweet, que é rapidinho, yes ou no e o porquê. E aí quando eu voltei pra fazer o da artista inglesa, do primeiro exercício, o meu tempo tava acabando. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, que era ou eu termino tudo e mando depois do tempo, ou eu sigo o deadline, mando, mas não finalizado. Eu decidi seguir o deadline, né, então era 1h30, eu segui essa 1h30, eu mandei faltando 1 minuto pra acabar o tempo. E falei pra ela, olha, completei 3 dos exercícios, infelizmente eu não consegui completar os últimos 2, preferi mandar a tempo, né, no tempo determinado, mas se você estiver feliz com o progresso do meu teste, eu fico mais do que feliz de terminá-lo, só me dá o ok. Enviei. Aí beleza, isso era 7h30 da noite, então provavelmente eu sabia que eles não iam responder no mesmo dia. Quando foi no dia seguinte, já me mandaram perguntando se eu podia fazer a entrevista no mesmo dia, ou seja, isso foi na quinta que eu fiz o teste escrito, na sexta me mandaram um e-mail falando que o meu teste tinha sido ótimo e se eu não queria fazer a entrevista pelo Zoom na própria sexta-feira à tarde. Mas eu não consegui porque uma amiga ia vir pra cá e aí eu falei, não, tem como ser na segunda-feira? E aí eles marcaram a minha entrevista pelo Zoom na segunda-feira às 5 da tarde e foi o dono da empresa, a pessoa que vai ser minha gerente, uma outra pessoa de social media e eu. Então eram 4 pessoas na sala e foi muito, muito, muito boa a entrevista. No outro vídeo, né, sobre autossabotagem, eu falo que eu tava muito
descrente em mim mesma na entrevista. Eu falei, cara, não vai rolar, a galera que trabalha nessa empresa é muito foda, assim, são vários jornalistas, né? É uma empresa de relações públicas que tá expandindo a área de digital agora. E eu falei, cara, são jornalistas muito grandes, eu vou ser tipo, quem sou eu na fila do pão, sabe? Não vai rolar e tal. E a entrevista foi muito, muito boa. A entrevista, ela foi boa porque eu me saí muito bem no meu teste escrito, mesmo não tendo terminado aqueles 2 exercícios. Mas o que eu fiz nos 3 valeu a pena, porque eles ficaram muito impressionados. O dono da empresa falou, cara, o seu teste escrito surpreendeu muito a gente aqui da empresa. Coisas que você colocou ali que a gente nem tinha pensado, e você sobressaiu sobre todos os outros candidatos. Então a gente ficou muito feliz com o seu teste escrito e a gente precisava te conhecer. E aí, na entrevista, ele explicou, o dono da empresa explicou o que era a empresa, falou um pouco da vaga e depois pediu pra eu caminhar pelo meu currículo explicando, desde que eu me formei, o que eu fiz. Eu falei, sério? Vai demorar um pouco, tá com tempo, irmão? Mentira, não falei isso não. Mas, porque ele pediu pra eu caminhar sobre tudo que eu fiz, né? Eu falei, cara, fiz coisa pra caraca. Mas enfim, aí eu saí fui a partir do momento que eu me formei na faculdade, que foi em 2014, e fui falando tudo que eu já tinha feito, e falando quais eram as minhas responsabilidades e tal, até chegar no Vida Mochileira. E aí eu falei sobre o Vida Mochileira, o que eu, né, criei desde o começo, sozinha, por que eu criei Vida Mochileira, como foi, o que eu faço no Vida Mochileira. Eu falei, eu faço tudo. Aí, nesse momento, eu mencionei que eu sabia editar vídeo, que eu sabia editar foto, que eu usava tal programa. Isso foi legal de falar. E aí, beleza. Aí, ele ouviu tudo e a gente foi conversando sobre cada coisa que eu ia falando, ele ia perguntando mais sobre aquilo. Então, por exemplo, quando eu falei, eu fui cuidadora de idosos. Mas por quê? Como assim? Do nada? Aí eu expliquei, não, foi no meio da pandemia, não tinha como arranjar trabalho, as viagens tinham caído, eu não tava ganhando mais dinheiro com Vida Mochileira, então eu precisei, né, conseguir um emprego que tivesse contratando, e o emprego que eu tava contratando era cuidador de idosos. Aí ele já viu, tipo, resiliência, legal, ele até falou, tipo, pô, legal, você é flexível. Então, são essas coisas assim que às vezes vocês pensam que não é legal mencionar, mas cara, menciona, porque tudo isso é experiência e mostra a sua personalidade. Eu falei que eu era garçonete, eu falei que eu fazia voluntariado. Quando eu falei que eu fazia voluntariado, o cara ficou, tipo, eu falei da Worldpackers, ele falou, muito engraçado. Eu falei, eu faço voluntariado pela Worldpackers. Aí ele, eu também uso Worldpackers. Então foi muito, muito maneiro isso, porque a gente meio que se conectou com uma das coisas que a gente gosta de fazer por hobby. Então é isso que eu falo, gente. Às vezes vocês acham que coisas como voluntariado, coisas como fazer mergulho na Tailândia não são importantes para colocar num currículo profissional de uma área que é social media, mas são essas experiências que mostram muito de quem é você como pessoa, a sua personalidade e o seu profissional, porque mostram pequenas nuances que às vezes você nem pensa, mas que a pessoa que tá te entrevistando consegue notar. Então é legal de mencionar. E aí, eu acho que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu imaginava, então desculpa aí já. E aí teve um momento que o dono da empresa me perguntou no que eu era boa. E aí eu falei que eu era boa em escrita, eu gostava de escrever, eu achava que os meus textos eram bons. Falei que eu era boa em conectar com pessoas, que meu sorriso era muito cativante. Eu falei isso na entrevista, eu falei, meu sorriso é muito cativante. Tem alguma coisa em mim que as pessoas que me conhecem querem ser meus amigos. E aí, no final da entrevista, ele até falou, cara, eu não sei o que é, mas é verdade, alguma coisa em você, sua personalidade, seu sorriso, que realmente faz a gente querer ser amigo. Ele é muito da hora, o dono, né? E aí, a gente falou sobre isso. A minha gerente perguntou, Mariana, eu vi que você tem bastante experiência em várias coisas, mas no que você não é boa? E aí é difícil, né, a gente falar na entrevista do que a gente não é bom. Mas eu falei pra ela, cara, a empresa lida muito com questões políticas de governos, sabe? Então, tipo, o governo do Líbano, o governo da Índia, o governo dos Estados Unidos e tal. Eu falei, vou ser sincera, eu não leio muito sobre política. Então talvez isso seja uma deficiência minha, mas que com certeza, estudando, eu consigo, né, correr atrás aí dessa deficiência. E eu também não sou muito boa no Twitter. Eu falei, é uma plataforma que eu não uso muito. Eu uso mais Instagram, YouTube, TikTok, essas coisas, mas eu não uso muito o Twitter, mas eu tenho certeza que é tranquilo de aprender. Aí eles ficaram felizes com a honestidade e tal.
E aí depois, no meio da entrevista, eu já mencionei que eu queria ir pro Brasil por 2 meses. Aí perguntei como é que era o trabalho remoto, se podia trabalhar de qualquer lugar. Aí eles falaram que sim. Eles também falaram depois que gostaram da minha honestidade sobre isso. Aí depois a outra menina de social media perguntou pra eu contar sobre uma campanha que eu fiz do briefing até o lançamento. Aí eu perguntei, mas como assim, pra cliente eu posso falar do Vida Mochileira? Ela falou, não, pode falar o que você quiser. Aí eu falei, então tá bom, vou dar o exemplo do Vida Mochileira. Aí eu falei da campanha que eu tinha criado, que envolvia o Instagram, o YouTube, o blog, o meu e-book e a newsletter. Que foi assim, quando a gente entrou na pandemia, não sei se vocês lembram, 2020, que ficou tudo... Eu não sei se vocês vão lembrar dessa campanha, mas eu vou falar. Que ficou tudo tipo, cara, ninguém tava viajando. E eu não sabia que o Covid ia durar 2 anos, pra mim ia durar 6 meses, eu criei o Guia do Voluntariado. Não sei se vocês lembram disso, tem inclusive um Instagram, Guia do Voluntariado. Mas eu criei aqui no canal uma série de vídeos, que foram 19 vídeos que eu lancei semanalmente, respondendo todas as perguntas de vocês de voluntariado. Então, como é que... Aí eu expliquei pra eles, né, o que era a campanha. Eu falei, olha, tem a Worldpackers, que eu sou afiliada, e eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Os meus seguidores botavam a pergunta lá, eu trazia a pergunta pro YouTube, eu gravei o passo a passo do voluntariado e das perguntas, né, como se fosse mesmo perguntas em ordem quase que cronológica, quando a pessoa decide fazer voluntariado. Quais são as primeiras perguntas que elas têm. Fiz 19 vídeos que foram lançados semanalmente. Junto com isso eu lancei posts no blog. Junto com isso eu lancei um e-book. E também comecei a lançar a minha newsletter, que era quinzenal, mensal. E eu consegui juntar tudo isso. E aí eles ficaram tipo, uau, que legal! Então, também, um projeto que começou como um hobby, que foi o Vida Mochileira, que, claro, cresceu, mas ele começou como meu hobby. Cresceu, conseguiu me possibilitar, né, me proporcionar tantas experiências para eu trazer pra minha entrevista. Então uma dica que eu tenho pra você que tá aí perdido no que faz, quer chegar em algum lugar, mas não sabe muito por onde começar, cara, começa se movimentando a fazer coisas que te coloquem no caminho de onde você quer chegar. Como, por exemplo, eu sabia que eu queria ser social media e eu criei o Vida Mochileira, e o Vida Mochileira me proporcionou aprendizados e experiências nesse caminho. E graças ao Vida Mochileira eu consegui chegar onde eu tô hoje nessa empresa. Então, foi isso. Aí acabou a entrevista, a gente conversou mais um pouco, o dono da empresa fala pra caramba, foi mais ou menos 1h10 de entrevista. E aí quando a gente acabou a entrevista, eu desci, né, eu moro numa casa de 2 andares, aí eu desci pra falar com o Mark, falei, ai Mark, foi muito legal, não sei o que, ela tava nervosa, mas no final das contas deu tudo certo, acho que eles gostaram de mim e tal, porque no final da entrevista o cara falou assim, Mariana, eu amei te conhecer, amei conhecer a tua história, você é uma pessoa brilhante, brilhante, prazer em te conhecer. E aí eu senti uma coisa bem positiva, assim. E aí, 5 minutos depois, eu voltei aqui pro meu escritório pra desligar o computador e vi que tinha um e-mail novo. E no e-mail novo tava pedindo pra eu entrar de novo no Zoom. Aí eu achei que eu fosse ter que fazer uma entrevista com o outro dono, que são 2. E aí, na verdade, não. Era o mesmo dono e a minha gerente falando assim, você passou! Parabéns! A gente quer que você comece daqui a 2 semanas. Vamos te enviar o contrato já amanhã e você já pode começar daqui a 2 semanas. E aí foi isso, assim, que aconteceu na minha entrevista. Foi muito, muito, muito da hora. Eu amei a forma como foi, tipo, primeiro o teste escrito, depois a entrevista, porque me pareceu que eles estão realmente interessados em pessoas que querem sair da caixa, sabe? Pessoas que estão interessadas em trazer novos insights. Então, eu gostei muito da forma como foi conduzido, gostei muito do time. Então, quando eles falaram, cara, a vaga é sua, eu falei, sim, aceito. E no meu emprego que eu tava como customer service, a gente só precisa dar 1 semana de aviso prévio. Então eu dei a minha 1 semana, quer dizer, você precisa dar 1 semana se você tá lá até 1 ano. Se você tá mais de 1 ano, você precisa dar 1 mês de aviso prévio. E se você tá mais de 3 anos, eu acho, você precisa dar, acho que aviso prévio... um aviso prévio mais longo, assim. Como eu tava só 5 meses, eu dei o aviso prévio de 1 semana. E começo já no início de fevereiro. Então eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, se vocês têm aí mais assuntos que vocês querem que eu traga, cara, deixa nos comentários, eu vou amar ler, vou amar trazer novos conteúdos sobre esse assunto, se for interesse de vocês. E é isso, me segue lá no Instagram, @vidamochileira.
E entra lá no meu blog, vidamochileira.com.br. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!